Gênesis 37, o verso de número 3. Vai compartilhando e fale para alguém, Deus tem uma palavra para o seu coração. Gênesis 37, o verso 3, diz assim: Ora, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, eles o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Verso 5. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vou repetir, verso 5. E José sonhou um sonho e contou a seus irmãos, e eles o odiaram ainda mais. Vai lá para o verso 11. O verso 11 diz assim: E seus irmãos o invejaram, mas seu pai observou o que se dizia. Bom, eu quero que você pegue a sua Bíblia e pegue uma caneta se você puder. Eu vou te dar esse tempo aí para isso. É muito importante. Vai compartilhando, porque hoje Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Compartilhe. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero que você pegue uma caneta, pegue a sua Bíblia em Gênesis 37. Vamos lá no verso 5 novamente. Se você puder, pegue a Bíblia aí, a caneta, só se você puder. Vai no verso 5 comigo. E José sonhou um sonho. Aí você grifa isso, sonhou um sonho, só se você puder. Sonhou um sonho. Grifa isso aí na sua Bíblia. E contou. Aí você vai grifar a palavra contou, tá bom? Depois o verso 11. Seus irmãos o invejaram. Grifa isso. E seus irmãos o invejaram. Nós vamos começar a pregar já. Algumas traduções é diferente, mas grife esta parte aí. Depois diz, mas seu pai observou. E você grifa a palavra observou. Amém? Vamos lá. Bom, Gênesis 37 é muito conhecido dos irmãos, porque quando eu falo de Gênesis 37, eu falo na história de um jovem. Um jovem que tem agora por volta de 17 anos de idade. José, ele é filho de um homem que recebeu uma promessa de seus antecedentes. Abraão recebe uma promessa. A promessa que Abraão recebe transcende e passa para Isaac. A promessa que Isaac recebe transcende e passa para Jacó. José, ele é filho, neto e bisneto de homens que receberam promessas da parte de Deus. Vendo por este ângulo, vendo por esta parte, é impossível acreditar que algo viesse dar errado na vida de José. Porque eu estou falando de alguém que vem agalgando promessas. Quando eu leio que José é filho de Jacó, Jacó é filho de Isaac, Isaac é filho de Abraão, eu vejo alguém que está atrelado a um ciclo, mas não é um ciclo pequeno, é um ciclo grande de promessas. Você lembra o que Deus disse para Abraão? Abraão, farei a sua descendência prosperar. Da mesma forma Deus fala para Isaac e para Jacó. Então quem olha para o contexto, isso daqui é muito profundo, evangelista Eliabe, porque quem olha para o contexto da história de José, tem tudo para dizer que José daria certo. Ou que a vida de José seria uma vida promissora. Que a história de José seria uma história de alegrias e conquista e felicidade. Mas eu olho para o capítulo 37 e eu vejo algumas coisas. A Bíblia diz primeiro que José é filho de Jacó, mas Jacó não tem apenas José como filho.
José é filho de Jacó e de Raquel. Porém, quando Jacó pega para si a serva de Raquel, as concubinas, ele vai ter outros filhos. Entre esses filhos, é 11 no total. Então, José é filho de Raquel, mas os 11 filhos são irmão de José, filho de Jacó, mas não são filhos de Raquel. E a Bíblia diz que José é amado por Jacó. E ele é tão amado porque é o filho da velhice de Jacó. Mas ao mesmo tempo em que Jacó amava José, os irmãos o odiavam. Não é que José tomava a atenção de seu pai, ou o amor do seu pai, a ponto de que ele não tivesse atenção para os outros filhos. Mas a Bíblia nos traz a referência do porquê Jacó amava tanto José. A Bíblia nos traz, compartilhe isso com alguém, porque alguém precisa ouvir esta palavra. A Bíblia, evangelista Eliabe Eber, nos traz a referência do porquê Jacó amava tanto José. 1. Ele era filho da velhice e era amado. 2. José era novo. José tinha 17 anos. Mas a pouca idade de José não trazia desculpa para que ele apresentasse irresponsabilidade. José era novo, mas era responsável. José era novo, mas José tinha caráter. José era novo, mas José tinha condutas. Você quer uma referência bíblica? A história diz que todas as vezes em que os irmãos de José, e José estava no campo cuidando dos rebanhos de seu pai, José era o único que se atrevia a contar tudo o que acontecia na rotina para Jacó. Você não vê a Bíblia dizendo que era o filho mais velho que contava para Jacó o que acontecia. A Bíblia diz no verso 2, o verso final, a parte final do verso 2 diz que e José trazia ao seu pai as más notícias sobre eles. Ou seja, os irmãos não odiavam José simplesmente por ser o caçula. Os irmãos não odiavam José simplesmente por ele ser o filho mais amado. Os irmãos odiavam José porque José praticava a verdade enquanto alguém praticava a mentira. A grande questão é que quando José escolhe fazer a diferença, os irmãos o odeiam. Eu vou repetir isso daqui. A pouca idade de José não era desculpa para que ele não tivesse responsabilidade. Eu vou repetir. A pouca idade de José não era desculpa para que ele não tivesse responsabilidade. E trazendo para os nossos dias, é por isso que eu vejo que dentro das igrejas e dentro dos templos, às vezes aquele que é um novo convertido costuma ter muito mais responsabilidade do que aquele que tem muito tempo de casa. A Bíblia está dizendo aqui que a idade de José era pouca, mas o caráter era grande. A Bíblia está dizendo que a idade de José era pouca, mas a responsabilidade era grande. O que nos faz entender que o tempo não vai qualificar apenas aquele que tem muito. Não importa quanto tempo tenha na casa ou quanto tempo tenha de idade. O que qualifica alguém não é o tempo que ele tem. O que qualifica alguém é o caráter e a postura que ele exerce diante do pai. José tinha 17 anos, mas agia com a verdade. E deixa eu te falar uma coisa. Se tem pessoas que são perseguidas, são aqueles que agem com a verdade. Se tem pessoas que sofrem, são aqueles que são transparentes nos atos que fazem. Eu vou te falar uma verdade, se você estiver preparado, escuta isso. Porque o que te define não é aquilo que você revela, mas é aquilo que você oculta. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Eu já sinto Deus aqui. Porque o que te define, o que define o seu caráter, o que define sua conduta, não é o que você revela, é o que você oculta. Porque tem muita gente dizendo ser, mas não é. Tem muita gente falando que faz, mas não faz. O que me intriga é isto. A pouca idade de José revelava o grande caráter que ele tinha. Eu vou repetir isso porque quando isso daqui entrou no meu coração, o Espírito Santo bradou aos meus ouvidos: filho,
Você não é aquilo que você revela, você é aquilo que você oculta. O que te define não é o que alguém vê você fazendo, mas é aquilo que você faz diante do Pai. Continuemos. A Bíblia diz que o filho sonha. E quando o filho sonha, ele pensa o seguinte: eu vou dividir os meus sonhos. Eu falei para você grifar na sua Bíblia. No verso 5, sonhou um sonho e contou a seus irmãos. Quando eu falo de irmãos, eu falo de família, eu falo sangue do mesmo sangue. Quando eu falo de irmãos, eu falo de comunhão. Quando eu falo de irmãos, eu falo aqueles que estão debaixo da mesma casa, do mesmo cuidado. A ideia é esta, pastora Luciana, porque quando José ele sonha, ele fala assim: se é sangue do meu sangue, vai abraçar o meu sonho. Evangelista Eliabe, José acorda, é um moço, é um jovem, sonhador. Detalhe que ele não escolheu a ter aquele sonho, tá bom? Não é que José deita e fala assim: eu vou sonhar. José deita e Deus se apresenta para ele. E quando ele se levanta, a sua expectativa é essa: na mesa em que eu me assento, eu posso compartilhar os meus sonhos, porque é sangue do meu sangue. O Pai é o mesmo. O alimento que nós comemos é o mesmo. O Deus que nós servimos é o mesmo. Então não há nenhum mal em eu compartilhar aquilo que eu sonhei com eles. Mas olha o que diz o verso 5. José contando o sonho aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Isso daqui parece simples lendo, mas não é. A pergunta é: como alguém que está na mesma mesa, oh meu Deus, como alguém que tem o mesmo pai, como alguém que se alimenta da mesma comida, como que alguém que convive debaixo do mesmo lar pode odiar ainda mais o seu irmão por causa do sonho? O que machuca não é ter a perseguição dos inimigos. O que machuca é aquele que está debaixo do mesmo teto, ou aquele que está sentando na mesma mesa, perseguir e apontar. Porque, evangelista Eliabe, você não se surpreende quando os inimigos te perseguem, mas o que te machuca é os irmãos que te apontam. Meu Deus! Eu vou te liberar uma palavra e é uma verdade. Se quiser pegar, receba isto. Vai parecer um pouco doído aqui de início, mas o que nos fere não é a perseguição do inimigo. O que nos ferem são as perseguições dos próprios irmãos. Porque aquele que tem que abraçar aponta, aquele que tem que ter comunhão persegue, aquele que tem que ouvir aponta e julga. Por isso que nós vivemos, e eu falo nós, me enquadro a isto e você também. Por isso que existe uma igreja, e quando eu falo igreja eu não falo placa e nem denominação. Quando eu falo da igreja eu falo de um corpo. Por isso que existe um corpo que está ferido. Por isso que existe uma igreja que às vezes tem feridas abertas. Porque o irmão que se assenta à mesa, porque o irmão que está debaixo do mesmo cuidado, em vez de abraçar o sonho, odeia. O verso 6 vai dizer assim: José, irmãos, isso daqui é sério. José vai, quando José percebe o ódio dos irmãos, ele vai dizer assim: eu rogo, eu suplico que vocês escutem, ouçam o que eu sonhei. Verso 7, ele conta o sonho: eu sonhei que nós estávamos colhendo os trigos. Escuta isso: eu sonhei que nós estávamos amarrando os feixes no campo. Quando eu falo de feixes, eu falo de trigo. E ele fala assim: e o meu feixe se colocou de pé. Escuta isso: o meu feixe se colocou de pé, e todos os outros feixes se curvaram diante do meu. Quando eu falo de trigo na Bíblia, eu falo de alimento, falo do pão. Mas o trigo também traz outras referências.
Quando eu falo de trigo, eu falo de prosperidade. Ó, quando eu falo de trigo, eu falo de autoridade e governo. Para você que não sabe, quando Deus dá esse primeiro sonho para José, Deus já estava mostrando o poder que colocaria em suas mãos. Os irmãos se intrigam porque eles pensam, como? Olha o que diz o verso 8. Como tu deverás reinar sobre nós? Como você terá domínio sobre as nossas vidas? Aí vai dizer, e eles o odiaram ainda mais, por conta dos seus sonhos e das palavras que ele proferia. Você está comigo? Você está comigo nessa palavra? Então me escuta, olha o que diz o verso 9. E ele sonhou ainda outro sonho. Será que você pode compartilhar isso com alguém? E ele sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. Evangelista Eliabe, isso daqui que eu não entendi. Porque o verso 9 diz assim, igreja. E ele sonhou ainda outro sonho e o contou. A pergunta que eu te faço é esta. Como José pode sonhar sendo que no primeiro sonho os irmãos mostraram rejeição? Como que José pode voltar a sonhar se os irmãos mostraram ódio? Como que José pode voltar a sonhar se os irmãos não aceitaram o que saíram da sua boca? O detalhe é esse. Além dele sonhar novamente, ele vai contar para os seus irmãos. É aqui que nós chegamos a um ponto. Porque por mais que os irmãos não aceitassem, ainda assim Deus mostrou um sonho a mais para José. Foi aí que eu entendi que o ódio e a perseguição de alguém não te impede de ter sonhos. A Bíblia vai dizer que ele volta a sonhar. E além de sonhar, ele conta para os irmãos. Escuta isso daqui. Quem olha para José, pensa que José é bobo. Quem olha para José, me desculpe a palavra que eu vou usar, pensa que José é besta. Quem olha para José, pensa que José é um pobre inocente, um coitado. Porque a questão é, como que tendo ódio dos seus irmãos, como alguém disse assim, eu não aceito o que você sonhou, eu não aceito as suas palavras. Aí José volta a sonhar, e além de sonhar, ele conta para alguém. É isso que eu não entendo. Como que José, não, irmãos, eu sei que talvez você possa pensar, José é bobo, tudo bem, José não deveria contar, tudo bem, mas por que José conta o sonho outra vez, mesmo sabendo do ódio dos seus irmãos? Por que José compartilha o sonho outra vez, mesmo sabendo da fúria que havia no coração dos seus irmãos? Aí você me pergunta, evangelista, por que ele conta outra vez, sabendo que havia ódio na família? Sabe por quê? Porque aquilo que os irmãos pensavam a respeito de José, aquilo que os irmãos falaram para José, aquilo que os irmãos sentiam sobre José, não mudava a essência. Eu posso te falar uma verdade? Porque aquilo que pensam ao teu respeito, aquilo que falam ao teu respeito, aquilo que levantam ao teu respeito, não vai mudar a essência que você carrega. Oh, meu Deus do céu. Será que eu vou ter que falar mais uma vez para você pegar esta palavra? O ódio de alguém não muda a sua integridade. O levante de alguém não muda o teu caráter. O que eu aprendo com José é que mesmo alguém se levantando, ele não muda aquilo que ele é. É que mesmo alguém não aceitando, ele não para de sonhar. É que mesmo alguém odiando, ele ainda continua tendo sonhos diante da presença de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você é uma das pessoas que parou de sonhar porque falaram algo ao teu respeito? Deixa eu te fazer uma pergunta.
Será que você é uma das pessoas que parou de acreditar porque alguém disse que você não iria conseguir? Talvez eu estou pregando para alguém aqui, oh glória, talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, que você disse assim, evangelista, mas eu compartilhei com alguém, e este alguém feriu meu sentimento. Talvez a grande questão é essa. Talvez você não conhece com quem você tem compartilhado os teus sonhos. Talvez alguém você pensava que era irmão. Talvez alguém que você compartilhou te traiu, virou as costas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem muda não é quem compartilha os sonhos. Quem muda não é quem carrega a essência. Eu não sei se isso vai ajudar alguém nesta quarta-feira, mas o Espírito Santo de Deus manda eu profetizar. Eu sei que você se feriu por compartilhar alguns sonhos. Eu sei que você se feriu por compartilhar alguns projetos, porque talvez você compartilhou com a pessoa errada. Talvez você contou para alguém que não deveria, e talvez isso te feriu, isso te machucou profundamente. Mas o Deus que usa a minha vida aqui nesta noite, Ele me levanta para te dizer, ei, eu ainda preservo a tua vida, eu ainda preservo o teu coração, eu ainda preservo a tua alma. Você não é culpado se alguém te feriu, você não é culpado se alguém não valorizou o sonho que você compartilhou com ele. Você não é culpada se alguém desacreditou do projeto que você colocou na mesa. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus não vai deixar você esquecida. Deus não vai deixar você abandonado. Eu prego para alguém que se feriu por compartilhar sonhos e projetos. Mas Deus está dizendo assim, eu vou preservar a sua vida. Eu vou preservar a essência que existe em você. Porque, evangelista Eliabe, eu estou aqui pregando e eu sinto do Espírito Santo de dizer para alguém. Talvez na inocência alguém compartilhou algo que era para ter guardado. Talvez na inocência, evangelista Eliabe, alguém compartilhou alguns projetos porque não sabia o dia de amanhã. Aí você se feriu, se frustrou. Mas Deus está dizendo assim, ei, o que falaram ao teu respeito, o que fizeram com você, não vai mudar a essência que você carrega. Eu guardo, porque eu sou Deus. Você crê nisso? Vamos correr lá. O segundo sonho que José tem é que o sol, a lua e 11 estrelas reverenciam ele. Outras vezes os irmãos, não, isso não pode, não há possibilidade. E dessa vez o seu pai fala assim, filho, você está dizendo que eu, sua mãe e seus irmãos iremos nos curvar diante de você? Aí diz o verso 11, e seus irmãos invejaram. Primeiro os irmãos odeiam, depois o ódio aumenta, e agora o ódio vira inveja. Mas o que me chama a atenção é que quando os irmãos invejaram José, o verso 11 acrescenta dizendo assim, mas seu pai observou o que se dizia. Quando eu falo observar, eu falo refletir ou guardar. Ou seja, por mais que os irmãos invejassem, o pai guarda no coração e fala assim, há uma verdade nesse sonho. Porque se tem alguém que não duvida, evangelista Eliabe, é o pai. O pai sabe, Heber, que há verdade no sonho. Por mais que alguém não aceite, o pai sabe que há verdade no sonho. Aí passam-se os dias. Quando os dias se passam, a Bíblia diz que Jacó chama José e fala assim, porventura, será que os seus irmãos estão em Siquém cuidando do rebanho? Vai até os seus irmãos e me traga outra vez notícias sobre eles. A Bíblia diz que José parte para Siquém. A Bíblia diz que chega um período em que José está vagando, procurando seus irmãos e não os encontram. Um homem se aproxima, e o homem que se aproxima diz assim, o que você está fazendo aqui? Você está procurando? Quando Jacó manda José para Siquém,
é porque ele sabia que talvez os seus irmãos não estariam em Siquém. Sabe o que me preocupa aqui? Porque quando o menino chega até Siquém, quem deveria estar em Siquém não está. O que eu vou falar aqui é muito sério agora, preste atenção. A Bíblia diz que o homem olha para ele e fala assim, eles pegaram e partiram há um pouco tempo para Dotã. Mas a ordem do pai foi, cuide do rebanho em Siquém. Quando eu falo em Siquém, eu falo no lugar onde o pai ordenou para permanecer. Mas os irmãos tomam atitude e partem para Dotã. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que o que você tem passado hoje não são consequência de algumas escolhas que você fez? Porque alguém toma a atitude de partir para Dotã, mas a ordem foi, fica em Siquém. O que tem de pessoas que estão se ferindo por não permanecer onde o pai ordenou que ficasse. O que tem de pessoas sofrendo porque em vez de permanecer em Siquém, está partindo para Dotã. E uma das palavras que eu tenho para a sua vida nessa noite é essa. Não saia do lugar do propósito. Não saia do lugar onde o pai ordenou para que você permaneça. Fica em Siquém. A Bíblia diz que os irmãos partem. José vai atrás dos seus irmãos. A Bíblia diz que antes que José se aproximasse ainda de longe, os irmãos conspiraram contra ele para matá-lo. José nem tinha se aproximado dos irmãos. E os irmãos já conversavam uma forma para tirar a vida de José. E uns disseram ao outro, eis que lá vem o sonhador. O verso 20 diz assim, que um olha para o outro e fala assim, vamos matá-lo e lançá-lo dentro de uma cova. Você está preparado para ouvir isso daqui? Você está preparada para ouvir isso daqui? Vamos matá-lo e lançá-lo na cova. Depois nós diremos, um animal o devorou e veremos o que se tornará os seus sonhos. O que me intriga é isso. Eles não querem apenas matar, eles querem enterrar. E eles falam assim, se nós matarmos ele, matando José, matamos o sonho. Porque morto não sonha. A grande questão é que quem está com o propósito de matar José é porque quer acabar com os sonhos dele. E volta a dizer, sangue do mesmo sangue. Mas quer matar, quer derrubar, quer enterrar. Aí Rubem diz assim, nós não podemos matar José. É nosso irmão. Como nós poderíamos matar o nosso próprio irmão? Alguém fala assim, então vamos apenas despi-lo e lançá-lo numa cova. E aqui eu parto para o final. Vão despir José e jogar na cova, mas a cova estava vazia. A Bíblia traz a referência que a cova estava sem água, vazia. E depois que José foi lançado na cova, eles se assentaram para comer pão. E aqui também que me preocupa, porque como alguém pode lançar José na cova? O que me preocupa é porque quando fala de se assentar para comer pão, se fala de comunhão. E eu perguntei para o Espírito de Deus, e eu perguntei para Deus, como alguém pode ter paz na dor de alguém? Como alguém pode sentir a comunhão enquanto alguém está lançado em uma cova ferido?
Porque se a cova está vazia, certamente ele se feriu na queda. Isso me preocupou, porque existem muitas pessoas que conseguem ter paz enquanto alguém tem dor. Existem muitas pessoas que conseguem viver em comunhão enquanto alguém está caído. Existem muitas pessoas que conseguem viver tranquilamente enquanto alguém está machucado. Porque como alguém pode conseguir comer pão se tem alguém na cova gritando de dor? Como alguém pode comer pão se tem alguém na cova sangrando? Gente, vamos despertar. A Bíblia diz que enquanto eles comiam pão, uma carruagem de ismaelitas vinham de Gileade partindo para o Egito. Isso daqui que é profundo, Eliabe, porque o verso 25 diz que a carruagem que vem de ismaelitas, ela não vem vazia, Heber. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, a história diz assim, ó: a carruagem que vem de ismaelitas via carregando bálsamo, especiarias e mirra. Olha essa profecia aqui, irmão. Eliabe, evangelista, a cova que lançaram José está vazia, mas a carruagem que vem está cheia. Alguém vai dizer assim: vamos vender José. Eu sei que é triste este cenário, mas é neste cenário que começa o indício da promessa que Deus tinha. Porque a cova que lança José está vazia, mas a carruagem que vem está cheia. A carruagem não está cheia de qualquer coisa. A carruagem está cheia de mirra, a carruagem está cheia de bálsamo e de especiarias. Ou seja, para uma cova vazia existe uma carruagem cheia. Porque para cada cova que machuca, existe uma carruagem que tem bálsamo. Bálsamo é para curar feridas. Bálsamo é para curar feridas abertas. Olha o que Deus está dizendo. É necessário você passar por esta cova hoje. Oh, glória. É necessário algumas feridas ser abertas agora. Porque depois da cova eu tenho uma carruagem. E na carruagem eu tenho um presente. E o presente é bálsamo, é mirra. E Deus, olha o que me surpreende. Porque além da carruagem trazer o remédio, a carruagem não vai para qualquer lugar. A carruagem tem um destino. A carruagem tem um caminho. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? A cova que lançaram estava vazia. Oh, glória. A cova que lançaram machucaram José. Mas a carruagem tem remédio. E a carruagem tem um destino. Quando eu falo sair de Gileade para o Egito, eu falo de um caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto eu curo as tuas feridas, eu te guio para um destino que vai se cumprir a promessa que eu tenho na tua vida. Será que você está disposto a viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Te machucaram, te feriram, mas Deus está dizendo assim: nesta quarta-feira eu coloco você em cima de uma carruagem, e enquanto eu cuido das suas feridas, enquanto eu cuido da tua alma, enquanto eu cuido do teu espírito, eu estou te guiando para um caminho que vai te levar a um destino de promessas. Sabe qual é a grande questão? Alguém volta para casa e José é vendido. Oh, glória! Eu vou profetizar e termino, ó. Venderam José, não venderam seus sonhos. Quem vende José pensa: estamos tirando José do pai. É verdade. Mas enquanto afasta José do pai, aproxima José do cumprimento do sonho. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes é necessário você sair da zona do conforto, da zona do abrigo, da zona do cuidado. Deus está dizendo assim: ei, tiram José do pai, mas não tira José do sonho. Está entendendo? Tiram José do pai, mas não tiram José do sonho. Pega isso daqui. Afastaram José do cuidado da casa.
mas a casa de Deus permaneceu dentro de José. Quem vem de José pensa, os sonhos se acabaram. E quem volta para casa fala assim, pai, José foi morto. Na boca dos irmãos, José era morto. Mas o céu gritava o nome de José no Egito. Se você não está entendendo o porquê de tanta dor, se você não está entendendo o porquê de tanta luta, eu tenho uma resposta para você hoje. Não é em vão. Eu quero concluir dizendo para alguém, ei, a grande verdade é que José não escolheu sonhar, mas Deus escolheu José para viver o sonho. Tu és fiel, Deus. Eu vou repetir para você entender. José não escolheu sonhar. Se alguém puder escrever isso daqui é uma profecia hoje para a tua vida. Ó, escreva assim, eu não escolhi sonhar, mas Deus me escolheu para viver este sonho. Você tem coragem de escrever isso? Eu vou repetir lentamente para nós concluirmos debaixo dessa profecia. Eu não escolhi sonhar, mas Deus me escolheu para viver este sonho. Eu não escolhi sonhar, mas Deus me escolheu para viver este sonho. É a profecia que Deus tem para a sua vida hoje. O sonho não acabou. Você toma posse dessa palavra?